Depois do apito final do jogo, é comum, de mais uma derrota do Brasil aí, muita gente quebrando televisão, pichando mais ainda as ruas, né? Essa coisa toda que a gente é acostumado a ver. Mas o interessante da gente refletir é que de onde vem toda essa loucura e de onde vem essa esperança de que em algum dado momento o Brasil iria mudar a sua educação, seus projetos sociais, políticos, por uma classificação, por uma continuidade em uma competição internacional tão distante da gente, não só em questão geográfica, mas principalmente em DH, em aprofundamento político, etc e tal, educação principalmente. Então, a primeira coisa que a gente poderia refletir, na verdade, é justamente sobre isso, como é costume aqui do canal. Fundamental é justamente refletir sobre a origem, o princípio dessas coisas, se há algum fundamento nisso, de certa forma. Então, o primeiro ponto é justamente o apito de um jogo de futebol. Tem vários jogos de futebol, as TVs esportivas, os canais esportivos vão continuar, evidentemente, transmitindo cada vez mais jogos, que é normal isso, vão ter mais copas e tudo mais, mas o que o povo brasileiro em específico ganha com a continuidade do país, por exemplo, em uma competição? Ganha esperança? De quê? A gente pode se perguntar qual a esperança que esse povo ganha? Ganha motivos para continuar vivendo? Em que sentido ganha algum motivo para continuar vivendo? Se a gente for pesar mesmo, né? Não precisa nem fazer nada. É um pensamento filosófico profundo, evidentemente. Mas quando a gente vai fundamentar isso na realidade das coisas, ou seja, o preto no branco, nada vem à tona. Nada de concreto vem à tona. Então, fim de um jogo, mais uma Copa. São várias eliminações em questão de futebol da seleção brasileira seguidas. Assim como, por exemplo, tem outras seleções no mesmo âmbito do futebol que não estão bem há séculos, né? Há décadas, não ganham nada e são eliminadas, etc e tal. Mas mesmo assim o povo continua, muitos países com o EDH crescendo, as pessoas enriquecendo mais, as coisas melhorando individualmente para muitas pessoas e a seleção continua lá também. Então, refletir justamente é de onde vem essa esperança fingida de você pegar um esporte até as Olimpíadas, né, que está por vir aí, e dizer que aquilo vai definir o futuro, por exemplo, de uma pessoa sequer. Evidentemente, não há sentido algum nisso. Outro aspecto interessante é ver qual o real preço que nós pagamos por exemplo, ao nos doar a um jogo de futebol, ao se debruçar em um campeonato e dizer bem assim, olha, não é só um campeonato para mim, isso daí é, de certa forma, minha vida, é parte da minha vida. Se esse time, se essa seleção ganhar ou produzir mais ou uma série de outras coisas, eu vou ser alguma coisa, eu vou ser melhor. Nós ganhamos. Qual o preço que pagamos a fazer isso, né? Preço sentimental, se doar sentimentalmente a uma partida, e estar ali. Eu particularmente nem cheguei a assistir o jogo, né, para ser sincero. Eu já vi tantas eliminações, tantas disputas, né, normal do dia a dia, e pra mim não tem muito sentido. Eu precisava fazer outra coisa, fiz e não me arrependo nem um pouco disso, para ser sincero. Mesmo se passasse, no caso. Porque eu já entendi que é um jogo normal de futebol, um esporte normal, que aquilo não iria definir a minha vida, eu não iria deixar de fazer algo importante, que eu de fato fiz no domingo, para prestar atenção em um jogo de futebol. Em quebrar a televisão, discutir com vizinhos, queimar camisas, né, que eu nem tenho, camisa de seleção brasileira. É outra infantilidade também que, de certa forma, evolui muito, né?
né, mais adolescente, criança, né, que tem essas bobagens aí, a gente vira adulto, essas coisas são aniquiladas, ou até muito antes disso. Então, qual o real preço que pagamos, de fato, ao nos debruçarmos, né, nessa loucura aí que é você assistir um jogo e dedicar sua esperança, debruçar sua esperança naquilo? De fato, é um preço alto, não só financeiro, mas emocional. Tem gente até que complica casamentos por isso, uma série de coisas, uma série de banalidades, provando cada vez mais que a nossa incapacidade como nação, como povo mesmo soberano, ela de fato fracassou, infelizmente. O IDH do Brasil e da Noruega, né, um ponto também interessante. A gente pode citar o IDH da Noruega e também o seu índice de mortalidade, setor financeiro muito alto, muito elevado, educação, o poder de um norueguês, por exemplo, médio, é de viajar a Europa inteira, né? O brasileiro, infelizmente, vai poder viajar o seu país inteiro, se quer o seu país inteiro. O nosso poder de compra é tão baixo que a gente não pode conhecer o nosso próprio país. Isso é uma loucura que eu nunca entendi isso, na verdade, desde muito novo, adolescente ali. Não sou eu, como muitas pessoas. Então, é uma coisa assim totalmente inimaginável conceber de que perdemos apenas um jogo. Estamos perdendo a capacidade de vivermos como cidadãos em nosso próprio país de origem. Isso é de fato grave, isso é uma loucura se você parar para pensar. É inconcebível. Apenas países em guerra e em miséria total dão esse direito à sua própria população de se perderem no mesmo país. Fora isso, países normais não tem isso. É impressionante. A gente produziu isso ao longo e produz de forma maciça e intensiva ao longo dos anos. Quarto ponto interessante é justamente o futuro do Brasil nos próximos anos. E aqui eu já emendo também o futuro da juventude nesses próximos anos. Como será o futuro, né, do nosso país? Futuro que eu digo pensando justamente nos próximos anos, 4 anos, 5 anos, tudo próximo mesmo. Nada de 20, 25 anos, né? Projeções ali muito longínquas. Evidentemente, lógico que não. Muito tempo já é outra geração, já é outra perspectiva. Mas pensando em um futuro muito próximo, será que as coisas básicas ainda vão existir? Será que, por exemplo, a moeda nossa, o real mesmo, literalmente, será que ele vai existir ainda? Ele vai conseguir se manter nessa, com essa inflação? Nosso poder de compra ainda vai existir? Minimamente, a capacidade de ir e vir do brasileiro ele vai continuar existindo nas grandes cidades? A própria parte agrícola do país, com tanto, com, com essa gama de políticas que tem essa parte aqui, será que eles vão continuar, a gente vai continuar produzindo, importando para o nosso próprio povo? É uma situação realmente assim, inimaginável. Você não imagina de fato o futuro aqui em questão de crescimento. O seu brasileiro comum crescendo, produzindo, se fazendo, casando também, tendo ali a sua próxima descendência, educando bem os seus filhos. De fato, são situações assim tão profundas, escrotas, né? Que a gente não consegue sequer imaginar esse futuro, porque na verdade no Brasil, muito possivelmente, ele não exista, infelizmente. Então, uma reflexão que nós fazemos sobre isso e para a gente refletir também, né? Que, de fato, para onde estamos indo, né? Esses 2-1, essas eliminações representam de fato aí em nossas vidas, né? Até uma próxima.